Boa tarde, povo amado do nosso canal. Estamos aqui para mais uma mensagem, mais um estudo abençoado. E o tema do nosso estudo de hoje se chama O Reino Espiritual e os seus valores e virtudes. A gente vai começar com um texto que está em Romanos 14. Nós vamos ler do versículo 13 ao 23, que diz assim: Não nos julguemos uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Belíssimo texto, e esse texto vai demonstrar para nós, né, aquilo que Jesus viveu aqui na Terra. Jesus natural, Jesus humano, né, homem, vivendo o reino espiritual de uma maneira muito simples, né, de uma maneira muito singela. E é o que falta para nós nos dias de hoje, né? Nós sempre queremos ter razão, nós sempre queremos puxar para o nosso lado, a gente nunca cede para que o outro, né, tenha ali né, aconchego, tem ali essa alegria, tem ali essa paz, né? Muito pelo contrário, nós buscamos para nós e o resto que se exploda, né? Mas não é bom que seja assim. Vamos então, né, ruminar, esmiuçar essa palavra. Paulo, ele já vai começar dizendo o seguinte: não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, né, um julgamento é aquilo que nós fazemos constantemente, né, pela aparência, pela forma de falar, pela cor da pele, pela condição financeira, pela religião que prossegue, né? Nós percebemos Jesus, né, caminhando por este mundo. Jesus se deparava, né, ao nosso ver, ao nosso crivo, com as piores pessoas, né? Pessoas que eram ali, que pecavam ali de forma, né, muito aberta, pessoas que se posicionavam em relação a virtudes e valores do reino totalmente contrárias. No entanto, Jesus, ele não queria saber. Jesus, ele sempre trazia consigo a premissa de que o outro era importante, que aquela pessoa era importante, que aquela pessoa era a causa pela qual ele veio a este mundo morrer na cruz. Então não se justifica nós, né, por qualquer motivo que seja, nos posicionarmos de forma diferente, né? E é sempre assim. Eu tenho percebido a igreja, né, nos últimos anos, ferindo muitas pessoas, exatamente por causa disso. Né? A igreja, infelizmente, adota uma postura onde se não se pensa como eu, se não fala como eu, se não, né, age como eu,
acabou. Se não professa a minha religião, acabou. Se não, né, for, então, a primeira premissa que nós devemos colocar no nosso alicerce aí do reino espiritual, né? Este valor que o outro tem sempre, 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 né? Independente de qualquer coisa, devemos olhar para Jesus e seguir os passos dele. É isso que a igreja primitiva, né? Por isso que a igreja primitiva, as pessoas queriam estar com os discípulos, as pessoas queriam estar com Jesus, as pessoas queriam estar no meio, porque havia singeleza de coração, né? Quando nós somos singelos, há uma simpatia, há uma, né? Eu consigo gerar pelo outro, independente de quem quer que ele seja, uma empatia. Eu não levo os meus valores e me coloco no lugar do outro. Eu me coloco no lugar do outro com as suas limitações, né? Como o outro é, sem julgamento. Então, é um dos grandes problemas hoje, né, nesta igreja atual que eu percebo, né? Sempre que eu convivo com as pessoas, eu procuro não ter essa acepção. Para mim, um que frequenta a igreja, um que é da religião X, que é da religião Y, que fala de determinada forma, que xinga palavrão, que faz não sei o quê, que bebe, que fuma, que é isso, que é aquilo, não me interessa. O que me interessa é que ali existe uma pessoa pela qual Cristo morreu na cruz. E esse valor é muito alto para eu poder, né, trazer os meus preconceitos e agir de forma, né, a julgar. Então, Paulo aqui ele já começa dizendo para nós não julgarmos mais uns aos outros, né, e pelo contrário, não nos preocuparmos com isso, não ser pedra de tropeço, né, não criar escândalo para o outro. E muitas vezes a gente se escandaliza, né, com a nossa forma de falar, de pensar, de agir. Nesses casos é melhor fica caladinho, piano, respeite e ponto. Na sequência, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus. Olha só, a persuasão não é de uma instituição, não é da tradição, não é daquilo que eu sei, que eu aprendi, mas estou persuadido no Senhor Jesus. Então, Jesus, ele tem que ser para mim o modelo, o exemplo, né? O grande problema hoje é esse. Jesus, ele não é o modelo, né? Nominalmente ele pode até ser, né? Fala-se muito de Jesus, né? Apesar que ainda tem lugares que dizem ser de Deus, mas que falam mais do diabo, é uma apologia que fazem, né? Mas enfim, os fariseus do tempo de Jesus falavam muito da religião, falavam muito em Deus, mas a prática diária, cotidiana, estava muito longe, né, de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, né, da sua compaixão. E incrível, né, porque eles cometiam vários erros em relação a outras pessoas, em relação àquilo que o próprio Jesus estava dizendo e fazendo, mas eles se achavam certos. Olha, né, a mera coincidência, né, é sempre assim. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas que, para Deus, são o maior valor aqui na terra. Prosseguindo, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Olha que coisa bacana, né? Que coisa legal. Isso é a fé, né? Falamos tanto de fé, da pessoa de fé, que a pessoa... Ou seja, se eu considerar impuro aquela coisa, aquilo se torna impuro. Por quê? É segundo o que eu creio, segundo a minha fé. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande com os irmãos, porque nem todo mundo tem, né, a maturidade que eu adquiri na minha jornada. Cada um, né, está no momento dessa jornada da vida, né? E eu preciso levar isso em conta. Eu não posso de forma nenhuma, né, dar feijoada para a criança. Paulo usou essa analogia,
né? Feijoada é para homem, é para mulher, já é para uma pessoa que tem um organismo já para tolerar, né, essa comida forte. Eu mato o bebê se eu colocar feijoada na dieta dele. Da mesmíssima forma é hoje. Né? Aquele que nunca ouviu falar de Cristo, aquele que é um recém-convertido, ele tem que ter um cuidado, ele nasceu de novo, ele é uma criança. Muitos ainda nem nasceram, estão sendo gerados e muitas vezes são mortos ali na gestação. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o nosso julgamento, com as nossas posturas, porque é um matador de almas hoje em dia, né? E não é para isso que o Senhor nos chamou. E Paulo, então, ele vem dizer, né, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Paulo aqui, ele usa, né, a comida como exemplo, mas aqui várias coisas, né, que nós fazemos naturais que entristecem o nosso irmão, né? Então, não é segundo o amor fraternal que nós andamos, se agimos assim, né? Jesus, em momento algum, feria as pessoas. Jesus dizia, né, ali a realidade, mas dentro do contexto da pessoa, né? Vamos pegar, por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério, né? A mulher estava ali diante do pecado, diante dos fariseus, que aos seus próprios olhos eram corretíssimos, e a mulher estava mesmo no ato de pecado, de adultério, né? E aí então questionam Jesus, usando a situação para pegar Jesus e também para apedrejar a mulher, porque a lei dizia, primeiro, o valor da vida para eles era nulo, né? Não davam valor algum. Eles não estavam nem lixando se aquela mulher ia ser apedrejada ou não, se aquela mulher tinha valor, se a vida dela tinha valor ou não. Era uma adúltera, pega em adultério. E segundo a lei, né, deveria se matá-la apedrejada. E aí eles utilizam isso, chegam para Jesus e Jesus simplesmente, né, solta a borrachada. Olha só, olha o tratamento, a diferença, né? A mulher em adultério é a mulher em pecado. A mulher, ela vivia aquela vida, ela não tinha nenhum conhecimento de Deus, do seu amor, muito pelo contrário. Muitas vezes trazia em si a vergonha, a dor, né? Até por acreditar naquele Deus que aquelas pessoas pregavam, que era um Deus, né, que vivia com um chicote pronto para punir. E Deus, muito pelo contrário, representado ali, na pessoa ali de Jesus, né, homem, Jesus se volta para ela e diz, onde estão os teus acusadores? Né? Jesus primeiro solta uma borrachada neles, né? Coloca cada um no seu devido lugar. Tá, a lei manda apedrejar e vocês têm todo direito se houver alguém aí no meio que não tiver pecado. Pronto. Igualou todo mundo. A mulher é pecadora, a mulher é adulta, a mulher não vale nada, a mulher aqui... Peraí que eu vou mostrar a realidade de vocês. Ah, fulano bebe, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano usa droga, fulano é homossexual, fulano... Peraí, eu vou mostrar a realidade de vocês para vocês pararem de julgar e ficarem no lugar de vocês. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pronto. Calou o mundo, nos cala. Quem somos nós para julgar, para apontar o dedo, para dizer que o outro, muito pelo contrário, o Senhor nos chamou para poder trazer essas pessoas ao reino do amor, para entenderem que Deus não é esse Deus punitivo. Deus, sim, um dia fará justiça, julgará, mas o papel hoje é de salvação. Há esperança, há oportunidade. Jesus nasceu e morreu por todo aquele que nele crê. Se a adúltera não cria até aquele momento, a partir daquele gesto de amor do Senhor, que era o único e é o único que pode realmente pontuar os pecados de alguém ou apedrejar alguém, porque ele é puro, é santo. Se existe alguém, estava ali diante dela. No entanto, qual é a postura de Jesus? Filha. Olha que coisa incrível. Olha como que caem aqui as nossas construções tradicionais, né? Nós
Quantas vezes eu ouvi, né, irmãos antigos, né, de evangelho dizerem assim, não, fulano é criatura, nós somos filhos. Pois Jesus se volta para aquela mulher e trata com todo o amor, e abraça, e acolhe, e traz para si como filha. Eu não te condeno, os teus pecados lhe são perdoados. E aí Jesus dá um conselho para ela. Jesus ali, ele não coloca, né, uma chibata nas suas costas e fala assim, não peca mais, você precisa ser santa, você tem que ser santa, você tem... Não. Vá e não peques mais. Primeiro, quando eu me esforço para não pecar, primeiro eu estou agradando ao meu Senhor, que é santo. Segundo, eu estou evitando problemas como aquela mulher estava ali naquele momento, né? Ela foi pega em adultério, ela perdeu todo o seu direito. Por quê? Ela estava fazendo algo, primeiro, contra os princípios de Deus e, segundo, contra si mesmo. Porque quando nós pecamos, nós estamos fazendo contra nós também, especialmente. As consequências do pecado, nenhuma delas, seja o pecado que for, nunca são benéficas. Nunca. Portanto, não será bom para nós. Por isso que Jesus diz para ela, filha, vá e não peques mais. Jesus sabia que ela iria pecar, ela continuou pecando depois disso. Óbvio, a palavra diz aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Só que Jesus trouxe ao seu coração a seguinte denotação: filha, você não precisa disso, de adulterar, né? Filha, olha, tá difícil para você sexualmente? Procure um casamento, procure uma pessoa só para si, para não precisar disso. Agora, os outros pecados do dia a dia que nós, infelizmente, cometemos, esses pecados, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E não que a gente vá pecar com essa consciência, né? Eu vou pecar porque ele fez. Não, nós vamos resistir, vamos lutar para que não aconteça. Mas, infelizmente, o pecado que habita em nós, a qualquer momento, vamos ser levados e vamos errar, sim. Por isso, não há justificativa para acusar ninguém, seja quem quer que seja. E aí, né, Paulo vai dizer, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Né? O nosso bem, ele tem que ser uma constante para todos, independente. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é nada natural, não pertence a este mundo, não tem a ver com o dinheiro que eu tenho, com a razão que eu tenho, com a justiça que eu carrego, nada disso. O reino de Deus, primeiro, justiça. E a justiça de Deus é Jesus na cruz do Calvário, ou seja, todos os homens têm o direito, todos, não existe acepção. É tudo que nós fazemos tudo ao contrário. Precisamos mudar, precisamos entender que o Senhor não nos chamou para julgar, nem para fazer essa obra impossível de transformação dos homens. Né? Quer mudar? Mude a sua própria vida. Essa você consegue, mas a dos outros, não. A sua conversão se deu no tempo de Deus, com o Senhor ali muito paciente, muito amoroso. Por que que os outros têm que ser diferentes? Por que que para mim é misericórdia e para o outro é a chibata? Então, o reino de Deus, ele é justiça. Justiça fala de igualdade. Fala da balança que é usada para mim, é a mesma que tem que ser usada para o outro. Ah, mas o outro não é cristão. Mais um motivo da justiça ser usada para ele. A justiça da misericórdia, da compaixão e do amor. Mais um motivo, porque eu, se eu sou cristão, eu sei o que tem que ser feito e a postura a ser adotada. O reino de Deus é justiça e paz. Se existe algo
né, que nós vamos perceber Deus presente, Jesus presente, é um lugar que tenha paz. É uma pessoa que carrega na sua vida paz. É lógico, teve um momento de Jesus entrar no templo, quebrar o pau, chutar o pau da barraca, contextualizando? Sim. Tem dias que precisamos ser mais enérgicos e dar uma palavra mais dura? Sim. Mas a vida do cristão genuíno, ela traz essa paz. Não existe esse desespero, independente das circunstâncias, da situação, não existe, porque habita nele o príncipe da paz. Justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de nós e que, independente das circunstâncias, vai estar sempre pronto a nos alegrar, a trazer ao nosso coração as palavras de vida, de esperança, a certeza de que aqui somos meros peregrinos, então não é tudo aqui que vai ser, né, mar de rosas, é só vitória. Não, não. Se Jesus, o Filho, né, foi acusado de expulsar demônios e operar milagres pelo poder do próprio diabo, imagina nós, que somos imperfeitos, que erramos. Imagina. Então, aonde vai ser sua vitória? Só na cabeça de pessoas que não entenderam o evangelho do reino de Jesus. Alguns irmãos, né, às vezes a gente se cumprimenta e o cumprimento deles é isso, só vitória. Aí eu penso comigo, então tá. Então vai lá. Não, o próprio Cristo, né? Ele, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, né? Ele foi traído, humilhado, crucificado. Ah, mas ele tinha que passar por isso. Tá, estava escrito, mas não havia motivos. Não haviam. As pessoas simplesmente tinham raiva da sua postura de justiça, de amor, de equidade, de compaixão, de empatia. O mundo não está preparado para viver essas coisas. O sistema mundo cria suas próprias leis e verdades. A grande verdade do sistema mundo é: você vale o que você tem, você é o que você aparenta ser. Por isso vivemos essa crise de identidade por todos os âmbitos, né? As pessoas estão virando verdadeiros monstros, né? Com procedimentos estéticos, à procura de uma beleza que é padrão no sistema para ser aceita. O evangelho é maravilhoso, eu me encaixei como uma luva, porque o Senhor, o meu Senhor, ele não está nem aí para a minha aparência. É lógico, eu vou ter bom senso, mas a minha aparência é o de menos. O que importa está aqui dentro, são os valores que eu carrego, são as atitudes que eu pratico. É isso que vai determinar se eu estou agradando ou não a Deus, porque Jesus vivia dessa forma. Agradar a Deus é agir como você diz agir. Tem nada a ver com a aparência, tem nada a ver com a forma de falar, tem nada a ver com os dons do Espírito. Não. Tem a ver com as escolhas que você faz diariamente em relação a você e às outras pessoas. A gente vai fechar, eu quero fechar aqui em 1 João 4, 7 e 8. Carta, né, de João. Vamos lá. Cartinha de João. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Talvez essa hipocrisia toda que nos vemos seja, né, o motivo do insucesso da igreja contemporânea. Como assim, missionário? As igrejas estão lotadas, os templos lindos, né, os cultos fabulosos. O sucesso da igreja é medido não são por essas coisas. O sucesso da igreja é medido pela transformação, né, na vida das pessoas, nas nossas vidas. Jesus mais 11 homens mudaram o mundo para sempre. Aonde Jesus passava, as pessoas eram constrangidas por si mesmo, voluntariamente, a segui-lo, porque era uma mensagem não só falada, mas era vivida por Cristo. As pessoas queriam estar do lado dele, sentir aquela felicidade, aquele amor, aquele respeito. Hoje, fofoca, briga, um falando o outro, as pessoas de fora sendo escandalizadas, sem um pingo de compostura cristã. É insucesso, sim. Temos quantidade, mas os cristãos de hoje, muito a desejar no trato, no amor prático, esse perfume tão agradável que Cristo exala, quer exalar através de nós. Que possamos refletir, possamos orar e agir. Oração, orar, mais ação. O dia que nós começarmos a fazermos isso com mais eficiência, com mais verdade, aí o mundo vai ser transformado. Aí nós vamos ver cidades inteiras onde a simpatia, a singeleza de coração, os baixos níveis, né, de trapaça, de engano, né, de um querendo passar rasteira no outro, um querendo ter mais que o outro, um querendo ser mais que o outro. Vamos ver isso tudo sanado, porque o amor, ele faz isso com as pessoas, né? Ele faz isso em nós. E esse amor é o próprio Deus agindo e transformando as nossas atitudes, os nossos atos, e que em nome do Senhor Jesus possamos ser assim. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.